Capítulo 4 Cornualha, outubro de 1932. As meninas estavam rindo e, é claro, todas gritaram de alegria quando quase arrancaram a parte de cima da cabeça da mãe. Alice juntou as mãos empolgada quando Clementine correu atrás do pequeno planador. Só não joguem essa coisa tão perto do bebê, advertiu a mãe, tateando o cabelo para se certificar de que todos os grampos ainda estavam no lugar. Se Cleme ouviu, o aviso não demonstrou. Ela corria como se sua vida dependesse disso. As mãos balançando no ar, a saia esvoaçando, pronta para pegar o avião se ele desse qualquer sinal de uma aterrissagem forçada. Uma algazarra de patos curiosos tinha saído do lago para observar a comoção e agora se espalhava em um mar de penas e grasnidos, indignados enquanto o planador, seguido de perto por Cleme, vinha parar entre seu bando. Papai sorriu sobre o livro de poesia que estava lendo. Que belo pouso! Gritou do seu assento junto ao velho vaso, muito bonito. O planador fora ideia sua. Ele vira um anúncio em uma revista e o encomendara especialmente dos Estados Unidos. Deveria ser segredo, mas Alice sabia. Havia meses, ela sempre sabia com bastante antecedência quem daria o que para quem. Certa noite, na primavera, a garota ouvira apontar para o anúncio e dizer: "Olhe para isto, perfeito para o aniversário da Cleme, não acha?" A mãe se mostrara menos empolgada, perguntando se ele realmente achava que um planador de madeira era o presente mais apropriado para uma menina de 12 anos. Mas o pai apenas sorrira e dissera que Clementine não era uma menina de 12 anos comum. Ele estava certo sobre isso. Ela era decididamente diferente. O filho que nunca tivemos, gostava de dizer antes de Theo nascer. Também estava certo sobre o planador. Cleme rasgou o embrulho na mesa depois do almoço. Seus olhos se arregalaram quando o presente foi revelado e então ela gritou de alegria. Deu um pulo da cadeira arrastando a toalha da mesa atrás dela. Quando correu para chegar à porta, "Cleme, não!" implorou a mãe, estendendo a mão para pegar um vaso que caía. "Ainda não terminamos." E então, olhando para os outros com ar de súplica, não vamos para o lado de fora. Pensei em charadas na biblioteca, talvez." Contudo, era difícil fazer uma festa de aniversário quando o convidado de honra tinha fugido e, assim, para evidente desgosto da mãe, não restava alternativa a não ser abandonar a mesa cuidadosamente arrumada e transferir as festividades da tarde para o jardim. E assim lá estavam eles, toda a família, o Sr. Llewellyn, a avó e a babá Rose, também espalhados pelo gramado de Loyness, enquanto as longas sombras da tarde começavam a se alongar. O dia estava glorioso, era outono, mas ainda não fazia frio. As clêmates floresciam no muro da casa. Pequenos pássaros gorjeavam, enquanto disparavam através da clareira, e até mesmo o bebê Theo fora trazido para fora em seu cesto. Um fazendeiro queimava a urze em um dos campos vizinhos e o cheiro era maravilhoso. Aquele aroma sempre deixava Alice feliz, algo a ver com a mudança das estações. E ali de pé, observando o Cleme brincar com o planador de madeira, com o sol quente em seu pescoço,
o chão fresco debaixo dos pés descalços. Ela experimentou um delicioso momento de profundo bem-estar. Alice enfiou a mão no bolso e pegou seu caderno, apressando-se em tomar nota da sensação, do dia e das pessoas, mastigando a ponta de sua caneta tinteiro enquanto seu olhar viajava pela casa iluminada pelo sol, pelos salgueiros, o lago cintilante, as rosas amarelas, subindo pela porta de ferro. Era como o jardim de um livro de histórias. Era o jardim de um livro de histórias e Alice adorava isso. Ela nunca ia deixar Loines. Nunca. Podia se imaginar envelhecendo ali. Uma velhinha feliz, com longos cabelos brancos e gatos. Sim, com certeza alguns gatos para lhe fazer companhia. E Cleme a visitaria, mas Débora provavelmente não, pois seria muito mais feliz em Londres, com uma casa grande e um marido rico, e uma equipe de empregadas para arrumar suas roupas. Era um daqueles dias, pensou Alice enquanto rabiscava alegremente, em que todos pareciam sentir a mesma coisa. Papai tinha dado uma pausa em seus estudos. O Sr. Llewellyn havia tirado o casaco formal e vestia camisa e colete. Vovó Deschel parecia quase alegre, enquanto cochilava sob o salgueiro. A mãe era uma exceção notável, pois nunca gostara de ter seus cuidadosos planos frustrados, então era mesmo de esperar certa contrariedade. Até mesmo Débora, que em geral não tinha inclinação por brinquedos, pois se considerava crescida demais e uma mocinha, achara o entusiasmo de Cleme contagiante. O fato a deixara mal-humorada com razão. Por isso insistira em se sentar sozinha no banco do jardim, sob a janela da biblioteca, e quando se dignava a falar, era de modo brusco, como se realmente tivesse coisas muito melhores para fazer, e eles fossem muito sortudos por ela ter decidido abençoá-los com sua presença. Veja se consegue fazer com que gire em círculo, gritou ela, segurando a caixa na qual o planador havia chegado. Aqui diz que se você prender as fitas de borracha direitinho, pode fazê-lo virar de cabeça para baixo. O chá está pronto, disse a mãe. O tom de censura se acentuando à medida que a tarde se estendia mais do que imaginara. É um bule recém-passado, mas já vai ficar frio. Eles tiveram um almoço farto e ninguém estava interessado em chá. Mas o Sr. Llewellyn era um amigo fiel e se apresentou conforme solicitado, aceitando a xícara e o pires que a mãe empurrava para ele. Débora, por sua vez, ignorou completamente o chamado. Depressa, Cleme, disse ela. Jogue mais uma vez. Cleme, que estava amarrando o planador na faixa de cetim de seu vestido, não respondeu. Ela prendeu a bainha da saia nas calçolas e esticou o pescoço para olhar o topo do sicômoro. Cleme, gritou Débora, imediatamente imperiosa. Me dá um impulso, foi a resposta da irmã mais nova. A mãe, apesar de ocupada servindo o bolo do Sr. Llewellyn, estava sempre alerta a sinais de problemas iminentes e não deixou cair uma migalha quando gritou. Não, Cleme, não mesmo. Ela olhou para o pai em busca de concordância, mas ele tinha voltado para seu livro, alegremente escondido no mundo de Keats. Deixa subir, acalmou o Sr. Llewellyn. Está tudo bem. Débora não pôde mais resistir ao apelo da tarde e, jogando a caixa ao seu lado no banco, se apressou para debaixo da árvore. A babá Rose foi forçada a cruzar os braços
para formar um degrau e clímace içou. Depois de várias tentativas, ela desapareceu entre os galhos mais baixos. Tenha cuidado, Clementine, advertiu a mãe, dirigindo-se para o local da ação. Tenha cuidado. Ela vagava debaixo da árvore, suspirando exasperada, enquanto tentava acompanhar o progresso de Cleme através da espessa folhagem. Por fim, veio um grito triunfante e um braço apareceu acenando da copa da árvore. Alice estreitou os olhos para o sol da tarde, sorrindo enquanto sua irmã mais nova se posicionava no galho mais alto e tirava o planador de onde estava preso. Cleme amarrou as faixas elásticas bem apertadas, ergueu o braço, certificando-se de manter a coisa toda no ângulo ideal de lançamento, e então lá veio a decolagem. O planador voou como um pássaro atravessando o céu azul pálido, mergulhando ligeiramente e depois se endireitando até que a velocidade do ar diminuiu. A pressão na cauda enfraqueceu e a parte traseira inclinou-se para cima. Veja! Gritou Cleme. Olhe só! De fato, o planador começou a fazer uma grande cambalhota bem acima do lago, uma visão tão espetacular que até mesmo o Sr. Harris e o novo jardineiro pararam o que estavam fazendo no cais e olharam para o céu. Aplausos espontâneos começaram a explodir quando o planador completou a volta e continuou sua viagem, saindo de cima da água e aterrissando com um deslizar suave na área gramada plana junto da fonte do outro lado do lago. O mundo inteiro parecia ter parado enquanto o pequeno avião girava. Então foi com certa surpresa que Alice percebeu que o bebê estava chorando. Pobre garotinho! Com toda a animação, ele fora completamente ignorado em seu cesto. Alice, acostumada a pensar que era uma observadora, olhou ao redor, esperando que alguém aparecesse, antes de perceber que ela era a única pessoa livre para ajudar. Estava a ponto de correr para o cesto de Theo quando viu que o pai chegaria antes dela. Havia alguns pais, ou pelo menos Alice tinha sido levada a acreditar nisso, que achavam que não era tarefa sua confortar um bebezinho, mas seu pai não era assim. Ele era o melhor pai do mundo, bom, gentil e muito, muito inteligente. Amava a natureza e a ciência, estava até escrevendo um livro sobre a Terra. Trabalhava nesse projeto havia mais de uma década, e embora ela não admitisse isso em voz alta, essa era a única coisa que Alice mudaria nele se pudesse. Ela ficava feliz e até orgulhosa por ele ser inteligente, é claro, mas o pai passava muito tempo na companhia desse livro. Preferia tê-lo só para a família. Alice! Débora estava chamando, e fosse o que fosse que ela queria dizer, devia ser importante porque tinha se esquecido de ser desdenhosa. Alice, depressa! O Sr. Llewellyn vai nos levar para passear de barco. O barco, velejar, um deleite tão raro. Fora da mãe quando ela era criança e por isso era considerado uma antiguidade que não devia ser usada. Alice sorriu, seu coração dançou, e a luz do sol da tarde ficou mais brilhante do que antes. Aquele dia realmente estava se revelando o melhor.